Olha aqui, ó. Sejam f uma função e AB dois números no domínio de f. Observe as notações. Observe as notações. Seguintes notações. Quando aparecer assim, f de x, a, isso é igual a, por definição, f de a, tá? Quando aparecer f de x, ab, isso denota a seguinte diferença. F de b menos f de a. Por exemplo, daí, quem é, por exemplo, x ao quadrado em 3? Quem é? 9. O que é x ao quadrado de 1 a 5, que é x ao quadrado no 5, que é 25, menos x ao quadrado no 1, que é 1. Então dá 24. Tá? Só uma questão de notação, tá? Que a gente usa muito. Tá certo? Além disso, diga. Como é? É o quê? Não, não é limite não, é só isso. F de x de a, b é o valor em f de b menos o valor f de a, só isso. Além disso, com y igual a f de x, ou seja, sendo a variável y dada em termos da variável x pela função f, você também tem a seguinte notação. Y em a é quem? É f de a. E y de a em b, quem é? É f de b. Tá? Entendido aí? Desculpe. F de b menos f de a. Tá? Entendido? Então, daí você tem tudo isso aqui, ó. Daí você tem tudo isso aqui. Quando aparece assim, quando aparecer f' de x, tá? Quando aparecer daí, tá? Quem é f' de x em a? Quem é? É f' de a, tá? dy dx em b, quem é? F' de b, a derivada. Tá? Por quê? Porque o dy dx, quem é? Pois, quem é dy dx? É uma notação para quê? Para f' de x, certo? Entendido? Então, quando aparecer essa notação, isso, claro, sendo a f de diferenciável, em a e em b. Outra coisa, a derivada, ela é uma taxa de variação. Tá? Quando você tem uma função, quando você pega uma função definida em a e b, quando você tem aqui isso aqui, ó, sejam f uma função, sejam a e b reais com a menor do que b, sejam a e b reais
com A menor do que B e F uma função definida em AB. Tá? Definida no intervalo AB. Definida no intervalo AB. Neste caso, quando você pega isso, neste caso, esse quociente aqui, ó, F de B menos F de A dividido por B menos A, é o que nós chamamos de taxa de variação média de F de A a B. Tá? De A até B. É taxa, isso aqui, neste caso, esse quociente é o que nós chamamos de a taxa de variação média, é a taxa de variação média de F entre A e B. Mais à frente você vai entender, tá bom? Tá? E sendo F diferenciável em A, sendo F diferenciável em A, a derivada de F em A é a taxa de variação instantânea é a taxa de variação instantânea de F em A. É a taxa de variação instantânea de F em A. Olha se faz sentido isso. Porque é o seguinte, quem é a taxa de variação instantânea, senão o limite da taxa de variação média? Quem é a derivada de F em A? Quem é? Olhe para cá que você dará sentido a essa notação. Quem é filhinho de A? Quem é? É o limite de quê? De F de X menos F de A sobre X menos A, com X tendendo a A. Quem é esse quociente? Quem é o quociente F de X menos F de A dividido por X menos A? É a taxa de variação média de F entre A e X. Aí você faz o X tender a A, calcula o limite. Aí você tem a taxa de variação instantânea da função f no ponto A, porque é o limite da taxa de variação média. Isso você vai ter você tem essa percepção na física. Por exemplo, suponha a velocidade é a taxa de variação, a velocidade média é a taxa de variação média, tá, da posição no tempo. Vamos ver aqui. Bora, meu filho, é para hoje, por favor. Tá certo? Suponha que uma partícula, vou colocar aqui, ó. Vou colocar aqui. Suponha que uma partícula move-se numa reta numérica Então, ó, suponha, um pouco de física. Suponha que uma partícula move-se em alguma reta numérica, movimento retilíneo, não necessariamente uniforme. Suponha que uma partícula move-se numa reta numérica,
uma reta numérica, com sua posição S, dada em função do tempo, dada em função do tempo, por S igual a F de t. Então, você tem a reta numérica, tá? Você tem uma reta numérica, e você tem aqui uma partícula movendo-se nessa reta numérica, você tem um 0, você tem um 1, e você tem uma partícula que a sua posição, né, a abscissa desse ponto é dada em função do tempo. Tá certo? A posição da partícula é a abscissa do ponto onde ela se encontra, tá? E essa posição é dada em função do tempo por uma equação disso. Tá? Então, observe, ó, dados T1 e T2, dados T1 e T2, dados T1 e T2, ou dados T e T1, tá? Dados T e T1, dados T e T1 reais, tá certo? Com T1T contido no domínio de F. Quem é isso aqui, ó? Quem é F de T, ou seja, quem é S em T, que é o F de T, vamos ver, vamos deixar assim, F de T menos F de T1. F de T é a posição em T. F de T1 é a posição em T1. Então, quem é isso aqui? Quem é? Isso é o chamado de velocidade média. Quando ela sai no instante T e vai, que está na posição S de T, ou na posição FT, e vai para a posição no instante o quê? T1. Então, quem é isso? É a velocidade média, entre o quê? Entre os instantes T1 e T. Não é? Não é? Não é isso? E quem é F' de T? Quem é? É a velocidade instantânea, em T1. Por quê? Porque é a velocidade no instante T1. Então, você tem a velocidade média e tem a velocidade instantânea. A velocidade instantânea, em qualquer instante, quem é a velocidade instantânea? Quem é? A velocidade no instante T1, quem é? É a derivada da F em T1. Ou seja, V é a derivada em T, derivada primeira é a velocidade instantânea no instante T, tá bom? Que é a derivada de quê? A derivada da posição em relação ao tempo, aonde? No instante T. E quem é a aceleração? É a derivada da velocidade em relação ao tempo. Ou seja, é a derivada segunda da posição em relação ao tempo. Que é o quê? F2 de T. Tá bom? Entendido aí? Tá certo? Isso é a derivada no instante T. Pronto. Então, você tem a velocidade, é a derivada primeira, e a aceleração quem é? É a derivada segunda.
Tá bom? Eu não sei se eu... Só uma questão de notação, eu não sei se eu explicitei isso aqui para vocês, mas quando você tem y como função de x, e eu faço agora se eu não o fiz, quando eu tenho y igual a f de x, quem é a derivada? Quem é? F... Desculpe. Quem é dy? Como é que você denota a derivada? A derivada é o dy dx, quem é? É o f' de x. Se for a derivada segunda, eu acho que eu não falei isso para você. A derivada segunda você denota assim, como? d2y dx2. A derivada terceira, como é que você denota? Isso é notação, tá? Quem é a derivada terceira? Quem é? d3y dx3. Ou seja, a enésima derivada, claro, em existindo, como é que você denota? Como é? dny dx. Tá certo? Então você tem a velocidade, é a derivada da posição em relação ao tempo. Velocidade instantânea. E a aceleração instantânea, quem é? É a derivada segunda da posição em relação ao tempo. É a primeira derivada da velocidade. Tá? E aí você consegue, por exemplo, vamos a um exercício aqui. Isso. Na figura que segue, entendido isso aí? Na figura que segue, os segmentos rígidos, OA e AC, esses segmentos, estão articulados no ponto A. Estão articulados no ponto A. O segmento OA mede 40 centímetros. O segmento AC mede 90 centímetros. O segmento OA mede 4 centímetros. O segmento AC mede 90 centímetros. O segmento OA, gira no sentido indicado. Gira no sentido indicado. Há uma taxa constante. Há uma taxa constante de 30 rotações por minuto. E o ponto C, então, a taxa
E o ponto C. E o ponto C. Durante o movimento do sistema, durante o movimento